TOEFL IBT ou TOEFL ITP, TOEFL IBT ou ITP? Qual que é o mais fácil? Michi, qual é a melhor opção? Você não sabe? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou a Teacher Michelle Rocha, professora de inglês, TOEFL IBT Tutor, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essas duas versões do TOEFL, o TOEFL IBT e o TOEFL ITP. Vamos verificar qual que é o mais fácil, tem o mais fácil, e qual que é a melhor opção para você dentro da tua realidade. Se você está aqui, possivelmente você é um candidato para fazer a prova do TOEFL, uma prova de proficiência de cunho acadêmico, e você deve estar na dúvida qual dessas duas provas é a melhor. Nós vamos falar então um pouco sobre as características de cada uma dessas provas e ao final desse vídeo possivelmente você vai ter insumos para decidir qual que é a melhor opção para você fazer. Muito bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre a prova do TOEFL ITP. A prova do TOEFL ITP, ela vai trabalhar com duas habilidades, Reading e Listening. ITP, a prova ITP significa Institutional Testing Program. ITP, Institutional Testing Program. E nessa prova do ITP, quando eu disse que a gente vai trabalhar duas habilidades, Reading e Listening, habilidade de leitura e habilidade de escuta. E nessas duas habilidades, durante a prova, a gente tem 3 sessões. A primeira sessão a gente chama de Listening Comprehension, então a gente vai verificar a habilidade auditiva na primeira sessão da prova. Na segunda sessão da prova, a gente chama de Structure and Written Expression. Structure and Written Expression. Então, uma sessão de estrutura e de expressão escrita. É o momento da prova em que a gente vai tratar sobre a estrutura gramatical. A gente vai aprender a estrutura... Aprender não, você vai colocar em prática o seu conhecimento já aprendido da prova. E a última sessão da prova, você tem Reading Comprehension, que é a interpretação de leitura, interpretação de texto. Isso são características da prova do ITP. Ok. Além, quando a gente fala do ITP, então, são 2 habilidades, 3 sessões dentro da prova. Beleza. A prova do ITP, ela vai a um score de 677. Isso significa 100% da prova, que você não errou nenhuma questão, 100%, né? Isso já classifica um nível super alto de proficiência na língua inglesa, né? Acima de C1, né? Podemos dizer. E o valor dessa prova, ela gira em torno hoje de 600, 700 reais, certo? Essa prova não tem speaking e ela não tem writing, porém, asterisco aqui, foi incluída uma parte de speaking ano passado, em 2023, foi incluída uma parte de speaking, mas esta parte de speaking, ela é corrigida à parte e ela não influencia no teu score total. Você pode optar por fazer a prova do TOEFL ITP com speaking ou sem speaking, mas ela não vai impactar no teu score final, certo? Então é importante ter isso em mente. Além disso, uma coisa que é bem importante quando a gente fala do TOEFL ITP é com relação às datas. Você não consegue marcar a prova do TOEFL ITP pelo site oficial da ETS. A ETS, Institutional Testing Services, que é a instituição responsável pela marca TOEFL, você não consegue agendar a prova pelo site oficial deles. Você precisa entrar em contato com escritórios que são parceiros da ETS. Então, por exemplo, se você está no Brasil, você tem que verificar pelo site da ETS quem são os escritórios parceiros e vai agendar a sua prova, então, diretamente com escritórios parceiros. E você pode fazer a prova em loco, você pode ir até uma escola, uma instituição que seja parceira da ETS para aplicação da prova, ou você pode fazer a prova de forma remota também, do conforto da sua casa. E aqui é importante a gente falar sobre o ITP, a questão de disponibilidade de datas. Então, existem diversas instituições que são parceiras e aplicam a prova do ITP. E a disponibilidade de datas, então, vai depender dessas instituições. Não temos prova todos os dias. Essa é uma característica muito grande quando a gente fala em ITP. Não tem prova todo dia. Existem muitas instituições, existem várias datas, às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes no mês, às vezes até uma frequência maior, mas não tem todos os dias da semana. E uma grande sacada quando a gente fala em TOEFL ITP é com relação à aceitação. A prova do TOEFL ITP, ela foi phased out, ela foi descontinuada no ano de 2012.
Porém, por clamor popular, possivelmente, ela ainda continuou a ser aplicada em várias instituições e a ITS decidiu manter, mas ela não é mais um produto principal. Porém, ainda ela é amplamente aceita. Existem diversos programas pelo mundo que continuam aceitando a prova do ITP. Porém, dado o fato dela não trabalhar com as 4 habilidades linguísticas, quais são as 4 habilidades linguísticas? Reading, listening, speaking e writing. Leitura, escuta, fala e escrita. A prova do ITP, ela trabalha com 2, com reading e listening, né? Com leitura e escuta. Ela não trabalha com speaking, por mais que tenha uma prova extra embutida, que você pode fazer a fim de curiosidade, mas não é o foco dessa prova. E ela não tem writing também. Então, é uma prova não tão completa. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes? Muitas instituições pelo mundo não aceitam a prova do ITP em função dela não dar conta de todas as habilidades. Porém, de novo, ainda, é uma prova amplamente aceita em diversas instituições, em diversos países, né? Muitos alunos ainda usam ela para diversos fins, certo? Mas tem essa característica. Se você for pegar, por exemplo, as maiores ou universidades referências pelo mundo, você vai ver que não aceitam mais a prova do ITP em função dela não trabalhar com os speakings, com os skills de speaking e writing, né? Então, essa é uma característica bem forte da prova do TOEFL ITP. Ok? ITP, fechamos a janelinha do ITP, vamos para a janelinha do IBT. IBT, TOEFL IBT, IBT. Essa sigla significa Internet Based Test. Internet Based Test. Então, essa é uma prova que você faz pela internet. Existe o formato desta prova também em papel, mas no Brasil, por exemplo, a gente não tem. São alguns poucos países que oferecem. Via de regra, você tem 2 alternativas. Você pode fazer essa prova num test center, assim como o ITP você também podia fazer. Você pode ir até um centro aplicador e você pode fazer ela do conforto da sua casa, que nesse caso a gente chama ela de Home Edition. Home Edition, quando você faz de casa. Primeira característica dessa prova, então, é uma prova completa, o IBT, porque ela trabalha com as 4 skills. Então, você tem reading, listening, speaking and writing. Você tem as 4 habilidades: leitura, escuta, fala e escrita, certo? Então, aqui a gente tem uma prova que dá conta de todas as habilidades quando a gente fala em habilidades linguísticas de uma língua. Segundo ponto dessa prova, o score dessa prova, enquanto o ITP ia até 677, o IBT, o top score dele é 120. 120 significa 100% dessa prova, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, em nível linguístico, né, básico, intermediário, avançado, A1, A2, é uma prova que 72 significa, por exemplo, B2, 95 significa C1, nível avançado, né? Essa prova custa, você compra ela diretamente do site da ITS, a instituição responsável pela prova do TOEFL. Ela custa $240. Sim, $240. Não é uma prova barata, né? E depende de país para país. Cada país opera com um valor um pouquinho diferente, dá uma pequena oscilada. No Brasil houve um reajuste recente e ela custava até então, antes ela custava $215, agora ela está custando $240, né? Então, se hoje, março, ontem eu olhei, o valor do dólar estava R$4,99, então vai gerar em torno de R$1.100, R$1.200, uma média, se meu cálculo não está equivocado. Então, $240 para fazer essa prova, então ela acaba sendo um pouco mais cara do que a prova do TOEFL ITP, porque a do ITP ela ficava em torno de R$600, R$700, né? R$700, e essa aqui fica R$1.100, R$1.200. Então, há uma diferença porque nós temos aqui uma prova mais completa, né? Muito bem. As 2 provas têm validade de 2 anos, então tanto o TOEFL ITP quanto o TOEFL IBT vale 2 anos. Mas, Michi, por que vale só 2 anos? Isso aqui é até assunto de um vídeo que a gente vai tratar. Gente, imagina que você estuda inglês e você para de estudar inglês totalmente, zero contato com a língua. Tu acha que daqui 2 anos o teu conhecimento vai ser o mesmo? Tu acha que tu vai manter o teu nível linguístico? Estudiosos apontam que não.
né? Que não, que a gente perde muito. Existem pessoas que conseguem ter uma manutenção da língua, dado o seu processo de aprendizagem, mas em geral a gente não consegue fazer uma boa manutenção da língua, né? Manter a língua se não tiver manutenção da língua, né? Se a gente não continua estudando. Então, por isso que a ITS trabalha com esse prazo de validade. Então, né, você tem que mostrar nesses últimos 2 anos o teu conhecimento, depois a prova expira do sistema, né? O teu resultado expira do sistema, ok? Sobre a aceitação, a prova do TOEFL IBT, a prova completa, ela tem uma amplitude muito maior, ela é muito mais aceita em função de trabalhar com as 4 habilidades, né? Então aqui a gente tem, ela é aceita em mais de 12.000 instituições pelo mundo, né? Sejam instituições acadêmicas, né? Empresas para outros fins, e ela é aceita em mais de 170 países. Se a gente tem uma média de 190, 200 países pelo mundo, ela é aceita praticamente em todo o mundo, né? Então, uma prova amplamente aceita. E além disso, uma questão que é muito forte com relação ao TOEFL IBT é a disponibilidade de datas. A gente tem 2 formas de fazer a prova do TOEFL IBT. Se você fizer a prova no formato de ir até um test center, você tem que verificar as datas disponíveis. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande, porque os test centers eles podem aplicar a prova 1 vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, né? Muito semelhante ao ITP. Então, são datas agendadas para você fazer. E você tem que marcar com antecedência para garantir que vai ter a data que você quer. Então, você não pode marcar de uma semana para outra. Até pode, mas assim, há um risco de você não ter essa disponibilidade de data. Então, quando você vai fazer a prova do IBT, né, num test center, é importantíssimo que você agende essa prova com antecedência para garantir a data que você quer, que você precisa. Agora, o grande benefício da prova do IBT é o formato Home Edition. O ITP também tem a forma remota, mas no IBT você pode fazer a prova em qualquer dia, em qualquer horário. Aliás, 5 dias da semana, quinta e sexta, não temos aplicação de prova, mas temos sábado, temos domingo, em qualquer horário, né? Então, isso é um dos grandes benefícios da prova do IBT, que facilita muito para o aluno, às vezes, que tem um prazo, né, para entregar o resultado muito apertado, tem muita agilidade, né, e as 2 provas têm a mesma validade. Muito raro, algumas universidades não aceitam o formato de prova Home Edition. Eu, né, venho trabalhando com a prova do TOEFL por 2 décadas, e a Home Edition, ela existe desde que a pandemia começou, e desde que a pandemia começou, chegaram até mim, eu acredito que 2 alunos, né, de um número bem grande de alunos que eu venho trabalhando desde a pandemia, e somente 2 alunos, né, me sinalizaram que suas universidades ou o departamento para qual estavam aplicando não aceitavam o formato Home Edition, exigiam que o aluno fosse até um test center. Via de regra, é amplamente aceito, certo? Então, fazendo um resuminho. ITP é uma prova que tem menos skills, né? Então a gente tem 2 skills, ela não tem speaking e writing, é uma prova com custo mais barato e um processo de aceitação talvez não tão amplo quando a gente compara com o IBT. Agora, quando a gente fala de IBT, então, a gente tem uma prova mais completa, com 4 habilidades, né? Com as 4 habilidades, Reading, Listening, Speaking e Writing. É uma prova um pouquinho mais cara, comparada com a ITP, né? Vai dar uma diferença aí de 400, 500 reais de diferença, né? Uma diferença substancial. E a gente tem uma possibilidade no formato Home Edition de mais datas e mais horários, né? Em resumo, qual prova que é mais fácil? Tem como dizer isso. A resposta para isso é multifatorial, porque não é porque a prova do ITP não tenha speaking e writing que ela vai ser considerada mais fácil, porque da mesma forma que a prova do ITP avalia o teu nível linguístico, o teu conhecimento linguístico na língua inglesa, né? Se te classificar lá que você é um aluno B2, a IBT também faz isso, né? O nível de cobrança da prova, ele é semelhante. Talvez a gente poderia dizer, o ITP é mais fácil porque não tem speaking, eu não preciso me dedicar tanto a isso, não tenho writing, eu não preciso me dedicar tanto a isso. Mas o que sobra da prova, as partes de
listening comprehension, grammar structure and written expression, structure and written expression e reading comprehension, isso não é mais fácil, né? Não facilita, né? Então existem alguns mitos aí, esse é um, né? Que essa prova é mais fácil. Não, ela não é mais fácil, ela pode ser vista como mais simplificada por você não ter que se dedicar a speaking e writing, né? Então, e aí quando a gente fala também em valor, então há uma diferença de valor. O TOEFL ITP é um pouco mais barato, né, que o IBT. O IBT é um pouquinho mais caro, mas ele é amplamente aceito, né? Existe uma possibilidade de ele ser mais aceito, certo? Então, mas Michi, como que eu decido o que é melhor para mim? Você tem que ler o edital. Você está aplicando para um doutorado, uma graduação, um mestrado, um doutorado fora do país? Leia o edital. O que o edital diz? Ele aceita as duas provas ou ele só aceita IBT? Ah, Michi, não diz no edital. Possivelmente, se não diz no edital, é IBT. E aí você tem que verificar qual é o score que está pedindo. Então, se o score vai até 677, você já sabe que é ITP. Se o score vai, né, entre 300 e 677, é ITP. Se o score vai até 120, você já sabe que é IBT. Então, pelo score, você já consegue perceber qual prova que é. Outro ponto a analisar além do edital, qual é a tua realidade, né? Tu tá numa cidade pequena e vai ter que viajar para fazer a prova, você pode trabalhar tanto com a prova do ITP remota quanto a prova do Home Edition do IBT. Agora você tem que verificar as datas oferecidas. A prova remota, né, do ITP, ela tá disponível, né, dentro da data que você precisa, porque a IBT certamente vai estar, né? Então isso acaba sendo um benefício, uma facilidade. Então não tem como a gente dizer qual prova é mais fácil e qual prova eu indicar que é melhor para você. Você precisa verificar, primeiro, qual programa que você está aplicando e o que ele pede. Esse é o ponto número 1. Lei, ponto número 1, verifique o edital. Segundo ponto, verifique a questão de datas, qual prova que tem, verifique a questão financeira, isso deve ter um impacto também, e também verifique o nível que você está e o nível onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, se você é um aluno zerado em inglês, vamos estudar inglês primeiro. Vamos estudar inglês geral primeiro para depois fazer um preparatório para uma prova como essa, seja ela ITP, seja ela IBT, certo? Então, toda essa questão multifatorial vai depender muito da tua realidade, certo? Se você tiver dúvidas quanto a isso, deixa aqui nos comentários esse vídeo. Gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou? Já deixa teu like, curta a página, me siga. Curta aqui o canal, né? Me siga porque toda semana tem vídeo novo aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído com a tua decisão de que prova fazer. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. E me segue aqui para mais. E me segue também no meu Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo para que você possa me seguir e acompanhar, que sempre tem novidade por lá sobre o TOEFL, para que eu possa contribuir à tua jornada de não simplesmente fazer uma prova, mas ter realização de sonhos. See you later.